gente aprender. Respeito com os amigos a gente deve ter. Hoje vamos aprender sobre os climas do Brasil, onde ocorrem e suas principais características, como temperaturas médias e regime de chuvas. Vamos lá? Um dos fatores que determinam o clima de um território são as latitudes, uma coordenada geográfica medida em graus, que pode variar de 0 grau até 90 graus, em direção norte ou sul. Por isso, quanto mais próximo da linha do Equador, onde os raios solares têm maior incidência, mais quente será a temperatura. A maior parte do território brasileiro encontra-se nas áreas de baixas latitudes, entre a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio. Por essa razão, predomina o clima tropical, quente e úmido. O Brasil tem 6 tipos de climas: equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude, subtropical. Vamos ver as características de cada um deles? 1. Clima equatorial. A floresta amazônica, que ocupa a maior parte deste território, contribui significativamente para o clima da região. Afinal, as plantas participam ativamente do processo de evapotranspiração. A existência de grandes rios, como o Amazonas, o Juruá e o Purus, contribuem ainda mais para o aumento das chuvas na região, por conta da evaporação. Este clima está presente nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, norte do Mato Grosso e no oeste do Maranhão. No clima equatorial, as estações do ano são quase inexistentes, pois a temperatura se mantém estável ao longo do ano. As temperaturas médias anuais são de 25 graus Celsius, com sensação térmica de 40 graus Celsius. No verão, o termômetro pode alcançar 35 graus Celsius, caindo a 18 graus Celsius nas noites de inverno. Nesta região, o regime de chuvas é intenso, registrando a média de 4.000 milímetros anuais. Para se ter uma ideia, a cidade que mais chove no Brasil, Calçoene, está localizada neste clima. 2. Clima tropical. O clima tropical se caracteriza por temperaturas médias mensais elevadas durante todo o ano e chuvas abundantes. O clima tropical é encontrado em parte dos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, no centro-norte de Minas Gerais, Bahia, Roraima, Pará. Esse clima apresenta 2 estações bem definidas: inverno com temperaturas amenas e clima seco, e verão quente e chuvoso. As temperaturas médias anuais são superiores a 22 graus Celsius. As chuvas se concentram no verão e a média anual é de 1.500 milímetros por ano. A cidade de Águas Claras é considerada uma das mais quentes do Brasil. 3. Clima tropical semiárido. O clima tropical semiárido é influenciado pelo Planalto de Borborema, que impede a chegada das massas de ar vindas do oceano. O clima tropical semiárido é típico da maior parte da região Nordeste, como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e uma parcela da região norte de Minas Gerais. O clima tropical semiárido caracteriza-se por longos períodos de estiagem, ou seja, falta de chuvas, e altas temperaturas com média anual de 27 graus Celsius. Então, as chuvas, além de irregulares, não ultrapassam os 800 milímetros por ano. Por isso, no clima semiárido, há baixos índices de umidade e o solo é pobre em nutrientes. A cidade de Cabaceiras é a que menos chove no Brasil e pertence a este clima. 4. Clima tropical litorâneo. Este clima está presente em zonas tropicais que são banhadas pelo oceano. Desta forma, a influência das massas de ar originadas no Oceano Atlântico, chamada tropical atlântica, são decisivas, pois o clima será quente e chuvoso. O clima tropical litorâneo predomina em grande parte do litoral do país. Se estende desde o Rio Grande do Norte até o estado de São Paulo. Também não há grandes diferenças entre as estações do ano, com verões bem quentes e invernos menos abafados.
As temperaturas médias anuais ficam entre 18 e 26 graus Celsius. O índice pluviométrico é de cerca de 1.500 milímetros por ano. No litoral do Nordeste, as chuvas são mais intensas no outono e no inverno, enquanto no litoral Sudeste são mais frequentes no verão. 5. Clima tropical de altitude. Este clima ocorre quando a altitude de uma zona tropical ultrapassa os 500 metros. O clima tropical de altitude predomina nas áreas serranas de estados como Minas Gerais, sul do Espírito Santo e partes do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. O município de Maria da Fé é um exemplo típico de clima tropical de altitude, porque está localizado a 1.250 metros de altitude, sendo considerado um dos mais frios de Minas Gerais. Assim, o clima tropical de altitude possui características do clima tropical, mas devido à altitude mais elevada, apresenta temperaturas mais baixas, com média inferior a 18 graus Celsius. As estações do ano se caracterizam por um verão quente e um inverno onde é possível ocorrer geadas nos dias mais frios, com temperaturas entre 7 e 9 graus Celsius. O regime de chuvas é de 1.500 milímetros por ano, semelhante ao do clima tropical. 6. Clima subtropical. O clima subtropical ocorre abaixo do Trópico de Capricórnio, e daí seu nome. Apresenta as 4 estações do ano bem demarcadas, destacando o verão quente e úmido e inverno rigoroso, quando podem ocorrer geadas e mesmo neve. Abrange a porção sul de Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo e do Paraná e, principalmente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As cidades mais frias do Brasil, como São José dos Ausentes e São Joaquim, estão localizadas nesta zona. As temperaturas médias anuais quase sempre ficam abaixo de 18 graus Celsius, com amplitudes térmicas entre 9 e 13 graus Celsius. O verão nas regiões de clima subtropical é quente e bastante úmido, podendo ultrapassar os 30 graus Celsius durante o dia. Já o outono e primavera apresentam temperaturas médias, entre 12 e 18 graus Celsius. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano. Resumo: o Brasil tem 6 tipos de clima: equatorial, tropical, tropical semiárido, tropical litorâneo, tropical de altitude, subtropical. No clima equatorial, as estações do ano são quase inexistentes. As temperaturas médias anuais são de 25 graus Celsius, com sensação térmica de 40 graus Celsius. O regime de chuvas registra a média de 4.000 milímetros anuais. A floresta amazônica e os grandes rios influenciam este fenômeno. O clima equatorial está nos estados do Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará, norte do Mato Grosso e no oeste do Maranhão. O clima tropical apresenta o inverno com temperaturas amenas e seco, e verão quente e chuvoso, com temperaturas médias anuais superiores a 22 graus Celsius. Encontrado na parte dos estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo, no centro-norte de Minas Gerais, Bahia, Roraima, Pará. O clima tropical semiárido caracteriza-se por longos períodos de estiagem e altas temperaturas, com média anual de 27 graus Celsius. As chuvas, além de irregulares, não ultrapassam os 800 milímetros por ano. É típico da maior parte da região Nordeste, como Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte, Bahia e uma parcela da região norte de Minas Gerais. No clima tropical litorâneo, a influência da massa de ar tropical atlântica é decisiva, pois o clima será quente e chuvoso, fazendo com que o índice pluviométrico seja de cerca de 1.500 milímetros por ano. As temperaturas médias anuais ficam entre 18 e 26 graus Celsius. Estende-se desde o Rio Grande do Norte até o estado de São Paulo. O clima tropical de altitude possui características do clima tropical, mas devido à altitude elevada, apresenta temperaturas mais baixas, com média inferior a 18 graus Celsius. O regime de chuvas é de 1.500 milímetros por ano. Predomina nas áreas serranas de estados como Minas Gerais,
sul do Espírito Santo e partes dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. O clima subtropical apresenta as 4 estações do ano bem demarcadas. As chuvas ficam entre 1.500 e 2.000 milímetros por ano. Abrange a porção sul de Mato Grosso do Sul, partes de São Paulo e do Paraná e, principalmente, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí, meus amores, entenderam? Bem, já que já compreendemos sobre os climas brasileiros, agora iremos dar continuidade aos conteúdos, seguindo as atividades aí das páginas 31 e 32, que eu já vou resolver juntamente com vocês. Então, abram aí na página 31, ok? Bom, então vamos lá. Primeira questão. Sobre o clima tropical, relacione corretamente. Então, lembrem-se de tudo que vocês ouviram no vídeo. Tropical continental. Tropical continental é caracterizado por verões chuvosos e invernos secos. Então, podem associar. Tropical litorâneo. Ocorre nas áreas litorâneas do país. Tropical de altitude. São comuns as chuvas no verão e as geadas no inverno. Segunda questão. Leia abaixo o trecho da canção Sertão. Depois, responda às questões. Sertão, compositor Itanildo Show, intérprete Flávio José. Se chovesse e ficasse todinho molhado, não tinha deixado meu sertão torrar. Esse dom que o Nordeste tem desde o passado faz o nordestino viver a cantar. Sertão é Nordeste brasileiro e nada queremos do estrangeiro. As coisas mais nossas são beleza, amor, poesia e natureza. É sertão. Letra A. Qual é o tipo climático brasileiro que caracteriza a área de que trata esta canção? Isso mesmo, é o semiárido. Olha aí o sertão aparecendo. Letra B. Quais são as principais características desse clima? Vamos lá? As principais características são temperaturas anuais elevadas e chuvas escassas e irregulares. Isso mesmo. Vamos para a página 32? Vamos lá. Terceira questão. Escreva o V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. As variações climáticas influenciam no modo de se vestir e de se alimentar das pessoas. Isso é verdade ou é falso? É verdadeiro. Lembrem-se que quando nós estamos naquele clima mais chuvoso, mais frio, que é o inverno, nós mudamos a forma de nos vestirmos, né? Usamos roupas mais quentinhas e até mesmo a alimentação, não é? Pois nós queremos aqueles alimentos mais quentinhos, não é verdade? Já no tempo do calor, que é o verão, nós preferimos o quê? Um sorvete, não é? Um geladinho, roupas mais leves e enfim. Então é verdade. O clima de um determinado local muda todos os dias. Isso é verdade? Não, isso é falso. Podem colocar F. Climatologia é a ciência que descreve, explica e classifica os climas. Verdade, podem colocar o V. A climatização é um fenômeno natural. Falso. O tempo atmosférico é sempre o mesmo. Falso também. Quarta questão. Elimine as letras X, Z, W e Y e descubra a resposta. Elimine aí. Podem passar um tracinho aí bem rapidinho. Vamos lá? Na Z, na X, no W e onde tiver o Y. Pronto, restou o quê? Isso mesmo, a palavrinha tropical. Podem escrever. Quinta e última questão. Escreva as características de cada clima. Equatorial.
Então, o que apresenta no clima equatorial? As principais características: temperaturas elevadas e chuvas abundantes. No clima tropical, temperaturas elevadas durante boa parte do ano. Semiárido, temperaturas anuais elevadas, chuvas escassas e irregulares. E subtropical, estações do ano bem definidas, com invernos frios para os padrões brasileiros e verões quentes. Pronto, finalizamos aí o conteúdo sobre clima. E vocês poderão rever este conteúdo ou fazer a leitura, não é? Nas páginas 28, 29 e 30, só para relembrar, ok? Ou fiquem com o vídeo mesmo que foi bem explicado. Bem, por hoje é só. Fiquem com Deus, fiquem em casa. Um abraço e um grande beijo para vocês, tá? Até a próxima!